No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de animais e touradas, de escatologia, cocó, macacos do nariz e de profissões que vão desaparecer. Na Grécia morreram já 70, está tudo a arder, e nós aqui com esta merda. Sim. Nem dá para ir à praia como deve ser. Não recicles, ser racista, insultar as pessoas no trânsito, mas puxa o autocolismo, é o mínimo que se pede. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Sem Barbas na Língua. Cá estamos, outra vez. Cá estamos. Tiveste saudades minhas nesta semana de ausência? Não tive. Eu tive saudades tuas. Foi. Eu não queria reconhecer isso em público, mas o meu subconsciente traiu-me. E esta noite sonhei contigo. Foi? Sério. E estava vestido, ao menos? O que é engraçado é que eras apenas referido. Então o sonho era, já há algum tempo não analisamos sonhos, o sonho era, eu estava a ser entrevistado pelo Joe Rogan. Sim. Eu acho que isso estive a ver, obviamente, tinha estado a ver uma entrevista dele a uma dissidente da cientologia à noite. E eu estava a falar com ele e estava com imensos problemas de voz, de garganta, eu não sei o quê, e a determinada altura perguntava, mas tipo, como é que tu chegaste até mim? Tipo, porque é que me quiseste entrevistar? Ele, é que eu costumo seguir o trabalho do Guilherme. Nós fazemos podcasts e tal, então eu, então está bem, pronto. E lá estava eu nos Estados Unidos. Sim. Olha. A ganhar milhões, provavelmente. E eu não fui, né? Eu fiquei em casa. Ficaste cá. Não quis ir de avião. Não quis andar. Exatamente. E deixa-me só ver aqui o som se está bom. Acho que isto vai ficar meio marado, mas olha. Achas? Metam mais alto os fones. Mas é só a tua voz ou é a minha também? É a minha, está mais longe. Este micro deve estar meio minhecas. Eu estou nos Estados Unidos a falar com o Rogan, tu estás em Portugal. Não há condições para mim. Não há condições. Então cá estamos, não é? Este verão farrusco. Não que é isto? nada. Mas que merda é esta? Não sei, quer dizer, o resto da Europa tudo Pumba, bem, a arder. Gajos a morrer. Sim. Na Suécia, não é? Na Grécia? Também na Suécia? Na Suécia não, na Suécia foi onda de calor. Sim, mas e na no Grécia... Sibéria 40 graus. Sim, Na Grécia morreram já 70, 150 feridos, está tudo a arder. Quer dizer... Japão, onda de calor, morreram também dezenas de pessoas. Pois. E nós aqui com esta merda. Sim. Nem dá para ir à praia como deve ser. É verdade. Estive na praia, estive no Portinho da Rábida, nunca tinha ido lá. E pá, sim senhor, mas vem um fresquinho, gasta de água, tem aquele ventinho a bater nas costas, não é agradável. Se tivesse tudo a arder à volta, ali fazia uma espécie de microclima de resort de luxo. Agora olha, é assim, a vida. Olha, é possível aquecimento global e essas cenas, não é? Não, isso é mentira. Isso é tudo mentira. Isso não existe. Eu não ouviste o Trump? Ouvi. Viste o último tweet dele em maiúsculas? Sim. A ameaçar o Irão? Sim. É pá, lindo. Sabes que eu tenho tentado afastar-me um bocado dessas notícias apocalípticas, porque isto é realmente uma bola de neve, que é, nós já falámos disso, mas o fator Trump trouxe ao de cima, é tipo uma gripe das aves que se espalha pelo globo, não é? E todos os dias há notícias que de certa forma estão relacionadas com isso, com a intolerância, com tipos que se calhar estariam calados e que vêm dizer merda, o desmembramento da União Europeia, yada. Então tenho-me tentado afastar um bocadinho, porque depois aquilo também gera nervos, tipo ligares de manhã à rádio e começares a ouvir essas coisas, acho que não é, acho que melhor ouvir uma musiquinha. Entretém-me. Não, a mim também, mas há dias em que não me apetece. Sim. Claro que me entretém, tanto que eu tantas vezes ao fim do dia deixa cá ver o que é que estes gajos disseram. Houve um gajo que comentou esse tweet, por acaso estava a girar a piada, que era: ainda bem que não temos uma mulher temperamental e com as hormonas na presidência. Mas mais do que tudo, e no exemplo do Trump, tudo passa a ser normal. Tipo, aquilo que aconteceu na Rússia na Cimeira, é ridículo. Qualquer outro presidente, se acontecesse com o Obama, não imagino o que seria. E quando o Trump disse, ainda na campanha, eu podia matar uma pessoa a tiro de pistola na Quinta Avenida e nada me acontecia, aquilo foi profético. E parece que essa impunidade está-se a expandir pelo globo.
portanto, no outro dia acordei à meia da noite e pensei, se calhar não fazia assim tanto mal que a espécie acabasse. Não, eu acho que estamos a precisar do asteroide. Acho que estamos. Acho que ou isso, ou uma pandemia. Eu preferia asteroide. Acho que para o mundo acabar com asteroide é mais giro. Porque vem, dá para te preparar. Fazes uma festinha. Uma festa, pumba, vai, fazes o que queres, andas aí a girar toda a gente, experimentas as drogas todas e vem o meteorito e o asteroide e pum, arrebenta com isto. A gripe é mais chato, uma pandemia. Sim, não é verdade, fica tudo doente. Tudo doente, porcaria. Não podes andar a pinar à parva, porque não podes apanhar a gripe, não é? Pois é. Tens de estar em casa a comer latas de atum. Sim. Não tem a mesma piada. Não tem a mesma piada. E eu sou hipocondríaco, era uma chatice. E um gajo está de cama é muito chato com as gripes, não é? É aquela febre, um gajo dói o corpo todo. Depois passas o dia a ver programas de televisão daqueles do dia, que eu não consigo ver mais nada. Né? Sim, daytime. Já sabes o número do 760 de cor. Tentar ganhar uma barra de ouro. Portanto, o asteroide acho que sim também. Porque, acho que é mais giro. É tipo uma festa em Ibiza, estás a ver? Sim. Ele vem, construías um abrigo. O que é que fazias? Imagina, vem agora, descobre-se que daqui a... isto dá tempo, né? 6 meses. Vem um asteroide no caminho da Terra e que vai arrebentar isto tudo. Construías um bunker, gastavas tudo o que tens e desgraçavas-te e preparavas-te para a morte. Mas porque é que havia... É diferente estar num bunker ou estar... Não, imagina que... Não é? Tu achavas que havia a possibilidade de sobrevivência? Sim. Isso, então, se houver a possibilidade de sobrevivência, acho que ia tentar saber tudo, não é? Imagina, gastas a unha toda a fazer um bunker. Sim. E depois morres na mesma. Claro. Eu acho que ia para um sítio fixe, tipo com praia, árvores e coisas do género. Sim. Com as pessoas queridas e amigas. Algumas drogas, uma vinhaça. É isso. E esperar, não é? Sim. Esperar e fazer a festa. Pelo espetáculo celestial. Sim. É assim. E aproveitar cada momento como se fosse o último. Como se fosse. Porque ia ser o último. Sabes que o Gustavo Santos, agora que estamos aqui numa de como é que descemos o nível deste programa tão rapidamente? Escreve romances também, eu não sabia. Sabia. Incrível. Faz o que ele faz, podes fazer tudo. Pois. Nunca li nenhum livro. Imagina, podem ser geniais, atenção. Estou aqui a falar de cor, nunca li nenhum livro dele sequer. Não... É o Mamam, não é? Não é o Mamam, o livro dele? Mamam, não é Amat. Amat, o agarra o agora. Sim. Agarra o agora. Sim, Mamat. E o Amat. Ok. Mas nunca li. Li só aquelas passagens que às vezes aparecem no Facebook ou no Instagram. E se calhar até são mentiras, se calhar são do Fernando Pessoa, porque há imensas... Há imensas situações que são mal atribuídas. Sim. Ao Mandela e ao Dalai Lama. O Dalai Lama e o Einstein disseram tudo. Mais alguma coisa. Por falar no Einstein, já estava para falar disso contigo em alguns programas. Fez agora 100 anos acho que da apresentação da teoria da relatividade, ou pelo menos, acho que não foi só um paper, não foi só um documento, mas assinalou algum momento. E na mesma altura veio a público uma carta ou uma entrada do diário que o Einstein tinha escrito sobre uma ida à China, em que dizia... É racista, não? Sim, em que dizia que os chineses eram um povo desorganizado e sujo e já veio logo aí, é racista e não sei isto e aquilo. E até foi engraçado porque o próprio Trevor Noah fez uma piada, não é? Ele que é muito dos temas raciais, mas até condescendeu um pouco a dizer, isto era um gajo que vivia nos... Claro, assim, não é? Não se percebe agora toda a gente ir buscar o passado, não é? Para agora, a consciência muda. Aconteceu, não tão antigo, mas o gajo o realizador dos Guardiões da Galáxia, sim, foi despedido pela Disney, não é? Sim, acho eu, sim. Por causa de uns tweets de há 5 anos. Sim. Mais, acho eu até. Mais? Sim, não sei, mas 5 anos. Sim, mas o que acho que eram piadas. Sim, aquelas piadas de humor negro, não era? Tipo, com piadas, pedofilia e não sei o quê. Sim, com violação. Eu não vi uma que era... A melhor parte da violação é quando acaba e tu pensas, uau, isto é mesmo bom de já não estar a ser violado, estás a ver? Era uma coisa assim, tipo, não era uma piada... Sim. Nem sequer era... Não posso considerar provavelmente ofensiva, acho eu. É só, não tem grande piada. Pronto. Sim. Mas sabes quem é que descobriu isso? São os tipos da alt-right que andam a escavar
nas páginas, nos blogs e nos social media a ver se encontram... Mas isso é porque também o pessoal da extrema-esquerda faz-lhes o mesmo. Portanto, também. isto é claro, mas isto estamos a criar uma sociedade de queixinhas. Sim. Nem é chibos, é queixinhas. Professor! Ele disse... Sim, é como aquele gajo, eu lembro que na minha escola de vez em quando era o chefe de turma, ou então o professor designava alguém para ir ao quadro escrever os números se alguém falasse na sua ausência. Sim. Não é? Bem, normalmente o pessoal fixe, às vezes até brincava ali um bocado de crueldade, escrevia o teu número, mas depois apagava antes do professor chegar, não é? Só para te foder o juízo. Mas havia sempre um gajo que deixava lá uns 2 ou 3 números. É isso que nós estamos a tornar. Havia o gajo que não sabia escrever Guilherme, acontecia muitas vezes. Sério? Tinhas Guilherme, ou sem o H, Guilherme. Escolas públicas na buraca é o que dá. Mas sim, não percebo isso, não consigo perceber. Um gajo que não tem... Porque os outros casos de assédio é diferente. Isso não tem nada a ver. Agora isto é a liberdade de expressão e é uma piada. É parvo. Quer dizer, lá está. É tal cena. Quando tens um presidente que diz o que diz e está impune e depois o pessoal não pode sequer fazer uma piada. Alguém dizia que era que as pessoas estão a levar os humoristas a sério e não... Mas depois desculpam os políticos dizendo que é uma piada. Tipo aquela cena do Trump a imitar o deficiente. É só uma piada. Mas quando é o humorista a fazer, não serve essa desculpa. Ou aquela cena... essa então para mim foi... Quase que me explodiu a cabeça. Dele dizer... eu queria ter dito wouldn't e não would. Não viste isso? Não. Que era... A expressão era... não vejo razão pela qual a Rússia tenha interferido. Would interfere. Sim. E no dia seguinte ele veio dizer... é só para esclarecer que eu queria ter dito... não vejo razão pela qual wouldn't interfere. Sim. E que é do género, professor, eu não trouxe os trabalhos de casa porque o meu cão comeu. Sim. Yeah. Sendo que ele tinha dito muito mais coisas igualmente graves. Então era só de repente uma dupla negativa que ele utilizou, valia para desculpar tudo o resto, quando ele tinha dito coisas igualmente graves e que não corrigiu. E vieram uma série de pessoas, inclusive congressistas e tal, a dizer, não, realmente se ele disse assim, se ele corrigiu, então... Tudo bem, foi só um erro, é só ele que não sabe falar bem. Não é? Sim. Por falar nisso, já viste alguma cena do Sacha Baron Cohen, o gajo do Ainda Borat? não vi. Está do caraças. Já me falaram. Já saíram 2 episódios, está genial. Super desconfortável, para quem vê. Eu chego ao fim deprimido. Chega ao fim deprimido. Mas há aqui uma questão que eu quero levantar. Para quem não sabe, ele andou basicamente à paisana durante um ano a gravar Who is America, não é? Who is America, que é uma espécie na linha do Borat, que é entrevistas meio apanhada, em que as pessoas não sabem, mas aqui foi feito quase tudo a altos cargos dos Estados Unidos, a congressistas, a apresentadores de televisão conhecidos, o Dick Cheney está lá, ex-vice-presidente. Que ele pergunta-lhe, qual é que é a tua guerra preferida? Sim, qual é aquela que gostaste mais? E o gajo encarna vários personagens, encarna esse gajo que é um gajo da ex-Mossad, israelita, um entrevistador tipo redneck, tipo que tem uma espécie de Breitbart, e um gajo homem branco cisgénero, pelo qual peço já desculpa, que o gajo começa sempre assim, e tem mais uma ou outra, e está muito bom. Só que o gajo no primeiro episódio, isto não é spoilers, porque não dá para estar logo no trailer, o gajo conseguiu que vários gajos do Congresso, oficiais eleitos, falassem para a Câmara a apoiar um projeto que ele tinha, que funcionava muito bem em Israel, que ele queria trazer para os Estados Unidos, que era armar as crianças do infantário. E então, tu vês um dos gajos, um dos congressistas, com uma pistola que tem um ursinho, e apontas a boca do teddy bear para o homem mau e disparas. Pum, pum, pum. Não sei o quê. E depois temos também a bazuca Tiranossauros Rex. E aquilo já há bué de gajos que vieram falar a dizer que foram apanhados, estão todos a tentar processá-los e o caraças, a Sarah Palin. Sim. Mas há uma coisa, eu acho isso ótimo, mas também já me contaram que há uma parte, acho que são aqueles town halls, as reuniões de Câmara, não é? Em que uma coisa é tu expores pessoas que têm cargos públicos, outra coisa é tu expores os rednecks, tu dizes. E isso, eu percebo que tu fazes para fins cómicos, mas isso é óbvio. Tu vais para uma aldeiazinha qualquer no Alabama, como se calhar se fores para uma aldeiazinha no interior de Portugal e fores falar sobre a invasão dos brasileiros ou dos africanos. Eu acho que aí, ou como fizeram também, ele também fez com uma miúda que tinha entrado num reality show e que era famosa. Isso é lindo. Mas o que eu acho é que, para efeitos cómicos, tudo bem, mas não tem o mesmo propósito que tu fazes isso a poderosos.
Porque aquela miúda é o que é. Ou seja, estás ali a dizer, sim, há gente que quer ser famosa e que nem sabe dizer duas de seguida. Mas aí no caso da miúda, o caso é diferente. O gajo diz que o gajo faz tipo milionário italiano. Sim. E ele diz que é bom para a carreira dela, e que ele tem uma instituição. Sim. Para ela dizer que esteve a tratar do ébola. E então fazem uma photoshoot, colam a gaja nos gajos tipo, com os hazmat suits e ele depois vai-lhe perguntar, então quanto tempo é que esteve lá? Ela tive um mês, sim. Então houve até uma história engraçada, não foi? Ele foi um dos warlords, reconheceu-me e não massacrou 6.000 pessoas porque me reconheceu do Instagram. Mas isso foi ele que lhe disse para ela ler. Não foi ela? Ela inventou a história? Ele dá-lhe só a premissa, isto vai ser bom para ti, não sei o quê. Agora, como é que alguém não diz, tipo, não, eu não tive de um mês. Claro. Quando tu queres passar essa imagem do eu ajudo tantas pessoas, eu acho que mereces. Ele não está... Ou seja, ele não está a take advantage, parece que estou a falar, a tirar vantagem. A tirar vantagem da burrice dela. Sim. É da vontade dela de ser famosa e de dizer que ajudou coisas que não ajudou. E portanto aí não acho muito mal. Nesse no Town Hall, ele vai lá dizer que vão criar muitos trabalhos e que vai haver um investimento de 300 milhões naquela terra, eles todos contentes. E o que é? Vamos construir uma mesquita. A maior mesquita do mundo, não é? Vai a cara deles. Sim. Os gajos, vocês não são racistas, pois não? E um dos gajos, sou racista, sim senhor, sou com muito orgulho. E o gajo, como é que nos vai proteger do terrorismo? E eles, já temos isso pensado, portanto as paredes vão ser fortificadas, que é para os muçulmanos não sofrerem atentados terroristas daqui das pessoas. E os gajos com um gandanó na cabeça. Está muito bom. Vejam. Olha, está aí uma sugestão então. Sim, vejam. Não vou estar aqui a dizer que podem sacar o torrent. Olha, podem ver se há conseguem. clipes no YouTube também. Mas não. Os torrents ainda funcionam? É? Ouvi dizer que funcionam bem ainda. Olha, mas tu esta semana, eu não tenho andado pelo Facebook, mas vi que falaste muito de cães e gatos, não é? O cão, o amigo do gato. Foi só um post. Pensava que tinham sido 2. São capazes de ser 2, mas vinham no seguimento, sim. Foi só para gerar o caos. E então qual é que foi a reação? A reação... Tu dizias que os cães eram mais fixos que os gatos. Sim, pronto, mas acho que estou a constatar o óbvio, não é? As pessoas ficam enervadas com factos, os cães... E isso até se explica porque, acho que não só tem a ver com a natureza do animal, mas pelo facto do cão ter sido domesticado há alguns mais milhares de anos do que o gato. Sim. E quando eu digo os cães são mais fixos do que os gatos, as pessoas reagem, os gatos também são fixos. Eu não disse que não, eu só disse que os cães eram mais fixos, não disse que os gatos não eram. Eu gosto de gatos e gosto muito de felinos, mas... Acho que em termos de companhia, o que eu dizia é que em termos de companhia, de afeição ao dono, os cães, por norma, na generalidade, são muito mais afetuosos, vêm de cumprimentar à porta, essas coisas. E o que eu digo, normalmente quando as pessoas que têm gatos se querem referir ao seu gato, não, o meu gato parece um cão. É verdade. Ou seja, estão a dizer que o cão é mais fixe. Estão a dizer que o gato dele é tão fixe que parece um cão. E pronto, e era por aí. Mas não, eu fiz aquilo. Mas olha, mas houve pessoal irritado. Há pessoal que fica irritado e que diz que não, os gatos é só para pessoas independentes e seguras. E eu disse, pois isso é o que eu digo à minha namorada. Quando eu saio às 3 da manhã e volto passar 2 dias sem lhe dizer nada, quando ela leva a mal é porque ela não é segura. Né? E pronto. Não sei, mas essa coisa... Ou seja, cá está, estamos a atribuir... características humanas aos animais, que todos nós fazemos e é normalíssimo, não é? Aliás, nós gostamos disso, não é? Quando eu chego a casa, por exemplo, a minha cadela arreganha os dentes, não é? E que é um gesto de, normalmente os cães fazem quando estão nervosos e excitados. Não sei, não li sobre isso, não é necessariamente riso. Os macacos riem, os cães não sei. E, no entanto, eu atribuo logo, digo assim, estás-te a rir, não sei o quê. Atribuo, é normal isso. Mas, em relação aos gatos, essa coisa de ser independente... Os gatos não são independentes no sentido humano, que é, não, olha, eu sei virar, preciso do meu espaço, sei virar-me sozinho, gosto de estar contigo, mas de vez em quando tenho que estar aqui a ler o meu livro, a fazer as minhas coisas. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a natureza biológica do gato, que não são animais de matilha, como são os cães, que não é? Sim, não há hierarquia. E que tem muito mais a ver com o território. Os gatos são muito mais ligados ao sítio onde vivem e o cão ao dono. Por isso é que é mais difícil tu mudares um gato do que um cão. Sim.
E, por exemplo, tenho um casal de amigos que tinham uma gata e eles mudaram-se agora para Lisboa e ela foi agora ao Brasil e trouxe outra gata. E todo o processo de ambientação dos dois, tipo, demora um mês. Tens que meter primeiro uma em cada sala, metes uma espécie de feromonas ligadas à corrente que as acalma. Tens uma coisa que é agora não mas é tipo um colete de forças que metes e os gatos ficam mais calminhos. Mas já estão juntas tipo há 3 semanas e ainda não conseguem conviver. E com um cão normalmente é muito mais fácil. É um dia. É um dia. Ele cheira aos cantos todos, mija em 2 ou 3, isto é meu, pronto. Cheira ao cu do outro e pronto. Está feito. E quando dás por isso estão a dormir juntos. Eu costumo dizer que a minha cadela é uma pega emocional, porque tipo vai lá alguém a casa e minha também. Chega lá e tipo call e fica super contente de ver as pessoas. Sim, minha também. Eu acho que se houver um ladrão que for esperto, tipo, ela até lhe abre a porta. Sim. A minha borra-se de medo quando vê alguma coisa. Ela no dia dei por ela a rosnar, então fui ver e era tipo um casaco que estava caído atrás da porta. E ela estava toda esticada, pernas todas para trás, ali a rosnar e ladrar. E eu empurrá-la, vai lá, defende a casa. E eu empurrei-a para lá e ela meteu as patinhas e fugiu logo. A minha apanha grandes cagaços, às vezes tipo, vai-se levantar e cai alguma coisa do sofá, tipo comanda não sei o quê, e parece que dispararam um tiro lá em casa. Tipo, foge e rabo entre as pernas. Mas olha, isto leva-nos a uma moral da história. Os gatos também são fixes. Os gatos também gosto. Também são fixes. Mas imagina, está um gato e um cão a cair de um precipício. Eu só posso salvar um. Salvo o cão. Eu gosto muito de como é que tu vês sempre a vida através de exemplos extremos que dificilmente acontecerão. Sim. Estão lá, qual é que eu salvo? Só vou salvar um, salvo o cão. Mesmo que seja um Yorkshire, que são feios como a merda. E serão canis? Também salvo. Esses cães são um bocado feios. Mas depois de um gajo ter um dia já gosta deles igual. É verdade. Olha. Mas sim. Vamos fazer a passagem para um tema. A passagem para uma coisa que eu li de alguém que dizia, não é que eu seja a favor das touradas, porque não sou, mas qual é que é a diferença entre um cão ou um gato, um animal doméstico que é castrado, que não tem sexo durante a vida e que vive grande parte da sua vida num apartamento, e um animal que, apesar de morrer de uma forma sangrenta, vive no campo e tem sexo com todas as vacas. Sim. O que é que te apraz dizer sobre isto? Isso é o argumento Palerma número 7, acho eu. A questão não é o sofrimento do touro, para mim, porque eu acredito que haja animais que sofram muito mais, por exemplo, na indústria alimentar. De certeza que se calhar um porco fechado a vida inteira, mesmo que a morte seja indolor, com um choque, eu acredito que sofra mais. Sim, mas sabe porque o stress que esses animais têm no transporte e quando entram no matador e que está estudado. Há um livro que eu já falei aqui que é o Eating Animals. Há uma versão portuguesa do Jonathan Safran Foer. Ele descreve os porcos e as vacas a entrar no matador e como é que ficam em constante stress, ou seja, elas sabem que aquilo não vai correr bem. Sim. Sabes? Isso é péssimo para os animais e até péssimo para a qualidade da carne. Sim. Mas, portanto, não é isso que está em causa. Eu acredito que haja muitos animais que são da indústria alimentar que sofrem mais do que o touro em si. A questão é o princípio que está por trás. Aliás, aí essa diferença que é, nós não vamos ao matador. Nós, quando estamos a comer um bife, abstraímos-nos desse sofrimento, desligamos o chip. Sim. Aliás, e a tourada é o contrário. Sim. Querem ligar o chip para ver o sofrimento animal e entreter-se com o sofrimento do animal. E então está aí a grande diferença. Uma coisa é para a alimentação, apesar de a alimentação também pode ser considerada entretenimento, não é? No fundo. Sim, e tu podes questionar que é, tu precisas de comer e ainda hoje é questionável ou não se nós, homens, poderíamos ter uma dieta sem animais. Sim. Muitas pessoas acham que não é? Sim. Como tal, vamos partir do princípio que precisamos... suplementos, não é? Nem que seja com suplementos. Mas durante muito tempo era impossível, não é? Sim, não podes pedir a um gajo do Paleolítico, não é? Do Neolítico, e filho, come só folhas. Era um bocado difícil, não é? Naquelas alturas em que não podias comprar as proteínas no ginásio. Não tinhas o cupom da Prozis. Exatamente. Mas o que eu acho que se pode discutir em relação à alimentação é, já que nós assumimos que vamos fazer isto porque temos uma necessidade,
que não é a mesma do que a tourada, porque tu precisas de comer e não precisas de ir à tourada. Claro. Vamos tentar fazê-lo de uma forma que seja menos cruel e que seja mais civilizada e que seja melhor para nós, para os animais, para tudo. Isso é uma discussão. Mas o ponto de partida aqui é quando ele compara isto com animais de estimação. Exatamente. São coisas completamente diferentes. Nem fui para aí porque é estúpido. Os animais de estimação existem porque ambas as partes beneficiam. Nós não, ou seja, isto não é como uma vaca que nós dissemos, olha, anda cá, ou como o touro, anda cá, que eu quero-te para depois te matar. Não, o cão, acho que são 20 mil anos de domesticação, o gato menos, tanto como o gato, porque ambas as espécies beneficiavam dessa relação, não é? Por vários fatores. E mais, desenvolveu-se uma relação pessoal entre... Não, por isso é que nós tivemos aqui 10 minutos a falar de gatos e de cães, que não existe com o touro. Sim. Não é? Portanto, existe toda uma história. Só com os pró-touro, eles adoram o touro. Não é? Sim, mas eles não têm um touro lá em casa que se ri quando eles chegam, não é? Que eles diziam que o touro bravo ficaria extinto, não é? Aquele argumento mais estúpido. E que alguém dizia, mas vocês gostam tanto do touro, adotem. Acaba a tourada, vocês vão arranjar outra forma de... Já que gostam tanto dele, outra forma de preservar a espécie. Pois é. Pois é. Façam... Custa muito dinheiro manter... Então, mas não fazem abrigos para cães e gatos, não é? Façam para todos também. Tipo, criem uma espécie... Não há o Badocha Park ou... Badocha. Badocha Park é onde os gordos vão comer. Sim. Tipo, há KFC, McDonald's, vais lá. Há molhos, sempre molhos em todo lado. Olha... Mas sim, esse argumento é Desculpa. Sim. Molhos. É molhos? É? Molhos, tipo ketchup, maionese e molhos de coisas. Um molho de chave. Exatamente. Molhos. E além disso, a vida de um cão, tu podes dizer, um cão num apartamento. Um cão selvagem, como as coisas estão hoje, dificilmente viveria na rua, não é? Tipo, largas um cão no meio do mato, o cão provavelmente não se aguenta. Não sei se vai conseguir caçar ratos e esquilos e javalis, não é? E além disso... Obviamente que eu não tenho a capacidade de falar com os animais, mas tenho quase a certeza, tenho um instinto, conheço de cães, que dissesse ao teu cão, olha, o que é que tu preferes? Andares aí à tua querida, o que é que preferes? Andares eu deixar-te aí no mato e tu pinares com os outros cães todos e não te esterilizo? Ou estares aqui a dormir comigo, quentinha, eu dou-te comida e vais passear e andas atrás de uma bolinha? Não posso responder pelo cão, mas tenho uma certa intuição. Além disso, quando depois é outra coisa que é a tal humanização. Quando castras, o desejo sexual desaparece. Não, e isto é tu assumires, que os cães e que os gatos veem o sexo como nós humanos, como uma coisa recreativa, que é importante para a tua estabilidade emocional, que te faz ter uma ligação com outras pessoas. Sim, a minha cadela não deve estar a pensar quando está ali, né, olhar para a janela e que agora está a precisar aqui de apanhar com força. Está-me a fazer falta. Certeza que não é? Apesar de parecer os cães, principalmente os cães, né? Que andam sempre a esfregar-se a tudo. Tem que ser, que só fazem. Canzana para eles é como nós missionário. Só tem uma posição, coitado, já vi. Não tem mais. E eu lembro quando era puto, foi uma coisa que me impressionou imenso de ver um cão e uma cadela pegados. Sabes, quando ficam pegados. Eu lembro de ver aquilo e aquilo para impressionar-me imenso. Há daqueles mitos urbanos que a mulher já tiveram que ir ao hospital porque o cão estava lá preso. Sim. Porque ela estava ali a limpar o pó nua e deve ter dobrou-se e o cão foi lá. Sabes que ela passava um creme, que era um creme de coco nas coxas, não é? Um after sun e ele foi lá, pumba. Mas sim, esse argumento é parvo. E não quer dizer que por exemplo, acho que hoje em dia continuares a criar cães de companhia ou animais de estimação, com tantos abandonados não faz muito sentido. Não faz muito sentido, mas o que é certo é que se o cão for bem tratado, aquele cão é extremamente feliz. O cão ou o gato são felizes seja no apartamento, seja onde for. Acho que a questão do apartamento é uma falsa questão. Sim, uma falsa questão. Tu só tens que levar a passear várias vezes. Há cães mais ativos, que precisam de mais energia, mas está sempre melhor do que num canil, por exemplo. Acho que não há comparação. Muito bem. Olha, vamos passar para um tema importantíssimo e de uma elevadíssima qualidade literária académica. Cocó. E é isso, exatamente. É cocó? É um bocado cocó. Não, que é... Tenho que pensar sobre isso. Qual é que é a ética e a diplomacia da escatologia? Que é... vamos começar por aqui. Tu estás a falar com alguém. Sim. Essa pessoa tem um macaco no nariz. Tu és daquelas pessoas que dizes ou que ignoras e não dizes nada porque o constrangimento de dizer é maior do que... Se o meu amigo, digo. Se for alguém próximo, digo. Se não for... Depende. Por exemplo, se for alguém que eu não gosto muito, não digo. Deixo estar. Sim. Mas, por norma, digo. Mas já houve vezes que não disse.
Porque é estranho, não é? Tens aí um macacão, tem um gorila. Normalmente basta tu passares o dedo no nariz, olhar para outra pessoa. Ou seja, já me aconteceu, eu lembrei-me disto porque estava a falar com alguém e essa pessoa passou o dedo no nariz e eu automaticamente disse tenho alguma coisa no nariz? Sim. Que é um gesto que acontece muito, não é? Sim. Normalmente as pessoas não dizem, fazem só tipo um gesto, não dizem, olha, tens aí um ganda macacão no nariz. Sim. Mas macaco nariz, já. Porquê que se chamará macaco? Não sei. Não tem nada de macaco. E sapa? Alguma vez ouviste? Sapa não. Eu quando era novo, usava-se mais. Umas sapas. Eu lembro que a minha avó, quando me apanhava a tirar macacos do nariz, dizia, então estás aí a limpar o salão, vai ver baile? Vai limpar o salão. Catota de nariz também. Catota, sim. Quem criou catota é Cona. Portanto, é? Estranho, mais. Sim. Outra coisa que é assoar-te. Sim. Principalmente de gajos connosco que têm bigode. Assoar-te é uma atividade que te deixa super autoconsciente. Eu lembro uma vez fui num primeiro date e estava constipado. E tu assoares-te à frente de alguém, dizes, desculpa, aí vou-me assoar. O barulho, a possibilidade de ficares com ranhoca no bigode ou aqui sobre o lábio, teres que fazer, porque há a primeira, não é? Que sai o ranho todo. Aquele amarelão e depois tens que ir dobrando o lenço e ir tirando até limpar só aquele brilhozinho que fica na narina, não é? Pode sempre ficar lá, as catotas aí. E então no minuto seguinte estás sempre, será que ainda tenho alguma coisa? E estás-te a expor. Acho que é uma coisa... E será que ela perdeu o desejo sexual por mim neste momento? Sim. Não é? Mas é uma coisa tão humana, não é? Que as pessoas deviam desmitificar, porque toda a gente se assoa. E, no entanto, se tu tiveres de fazer à frente de alguém, isso deixa-te muito, muito autoconsciente. Nunca faço. Nunca te assoas à frente de ninguém? Eu raramente me assoo. Só quando estou só em casa, constipado. Por norma, engulo. Acho que é o melhor a fazer. Não. Somos todos ambientalistas e ecológicos. Não reciclas. Gastas papel a assoar. Eu sorvo e engulo para poupar mas papel. podes ir ao lavatório e assoar-te com água. Mas na rua. Andas com o papelzinho a gastar lenços. Vocês gastam todos lenços. Eu não gasto Houve outra lenços. coisa que eu notei neste Mundial, mais do que uma vez, porque a maioria das mulheres não vê tanto futebol como os homens, não é? E então não ficaram tão habituados a uma série de coisas. Então, durante o Mundial, reparei, até foram duas mulheres, que quando eles fazem aquela coisa típica de tapar uma narina e mandar a langonha pela outra narina, tipo com aquela velocidade de míssel cruzeiro. Sim. Elas dizem, ai que nojo, que nojo. E a mim, tipo, é como eles coçarem os tomates, percebes? Já não me faz impressão nenhuma porque já vi aquilo dezenas de vezes. Porque é ali, né? Se for na rua é nojento. Sim. Se vis alguém na rua... Ainda há malta a cuspir na rua. Ainda ontem de manhã fui passear o meu cão e a primeira pessoa que eu vi na rua foi um gajo a puxá-la cá atrás e depois pomba. Mas velho? 50, não era assim tão velho. É uma coisa mais dessa geração. O cuspir a bela da verdeta para o chão. Mas sim. E eu tinha um avô materno. Mas lá está. E ainda aí, que é, porque é que cuspir no chão é mau? Porque assim, não está a sujar nada, é completamente biodegradável. Sim. Mas eu acho que não é o facto de cuspir no chão, é as outras pessoas terem que te ver a cuspir no chão. Pois, mas é cultural. Sabes que antigamente havia escarradores. Nos hospitais, nos cafés, não sei o quê. Não, as pessoas iam lá e escarravam para dentro dos escarradores. Depois ia para o leite de creme. Que horror. Ia lá alguém despejar aquilo. Já imaginaste? Isso, olha, nós mais à frente vamos falar de profissões que já não existem. Isso é uma profissão que já não existe. Sim. Gajos que iam despejar os escarradores. Mas é estranho, é como arrotar. Porquê que arrotar é mal visto socialmente? O peidar ainda é naquela, cheira mal. Sim. Pronto. O arroto às vezes também cheira. Também, mas é mais raro. Já apanhaste arroto, já alguém a arrotar. Comer chouriça, né? Comer feijoada. Sim. Mas é mais raro, não é? É mais raro. É mais as pessoas com mais por causa do... Há uma coisa que eu acho, sim, antes de irmos para os gases, sejam eles por cima ou por baixo, que é outra coisa que é espreguiçar. Por exemplo, eu entendo se estiveres num almoço ou jantar mais formal, com alguém que não conheces, que não te espreguiça a mesa. Mas estás em família, se estiveres em casa, se um dia tiver filhos, eu vou-lhes dizer, ou até com uma sobrinha, que em casa, se estiveres comigo, não sei o que, podes te espreguiçar. Não podes fazer isso na rua, porque há pessoas que podem levar a mal. Porque é uma coisa tão natural e tão importante tu te espreguiçares. Não é... E porquê? Sim. E porquê que é mal visto, estás a ver? É como o bocejar também, não é? Os cães, por exemplo, sempre que se movem, espreguiçam-se. O cão mal se levanta para ir fazer uma coisa, espreguiça-se antes. Como tens que pôr a mão à frente quando bocejas. Eu também faço. Mas porquê? Porque é que as pessoas não podem ver o interior da tua boca? Eu acho que isso deve ter a ver com o tempo em que as pessoas tinham os dentes todos cariados e não tinham dentes e tu não veres um cenário de Mas toda a gente tinha, era normal também, não é? Não deveria fazer impressão.
Não sei. Já imaginaste o mau hálito, tipo nos século XV, XVI, XVII, XVIII, por aí fora? Que era? Cheirar a sarjeta. Peixe devia cheirar como cheira. Não sei se já reparaste, mas o hálito dos cães cheira a peixe. A minha não. Não? Não, por acaso não. Não cheira a nada. Mas a tua come ração seca ou da outra? Come ração seca com um bocadinho de água. De água? Sim, dizem para me pôr um bocadinho de água. Não sei, normalmente é os cães que comem ou comida de humano ou aquela ração molhada, aquela tipo papa, que cheira mal. A minha não cheira nada, por acaso. Não. Ela cheira a peixe do cu. Cheira a peixe do cu. Tem as glândulas. Sim. E aquilo às vezes enche as glândulas e deita um líquido. E aquilo às vezes vem um cheiro a lota ao sol. Que eu pensava que era do Pippins e não do cu. Sim, pensavas que era do Pippins. Pensava que era do Pippins, mas pelos vistos não. E então tens que ir lá, eu nunca fui, mas tens que ir lá, o veterinário tentou, mas não saiu, apertar-lhe o cu, que tem umas glândulas de lado, para aquilo sair o líquido. Porque senão aquilo faz-lhe comichão, ela anda-se a esfregar e fica um cheiro a peixe. Por isso é que eles esfregam, que às vezes quando eles fazem cocô, esfregam aquele típico esfregar o cu na relva. Pode ser por isso, pode ser para limpar o cu mesmo. Porque eles sentem quando fica lá um... Por exemplo, no outro dia a minha cadela cagou. E o que acontece? A minha casa tem cabelos de mulher. E então estava um cocó uma trança de merda preso com um cabelo a outro cocó. Ficou ali ao pendurão com um sino, um badal de merda ali pendurado. Uma vez quando eu morava... E ela sentia, andava ali a tentar. Sim, eu quando morava no Brasil, havia os prédios no Brasil têm uma coisa muitas vezes que chamam o playground, que é onde fazem as festas de aniversário. E a minha cadela tinha andado lá e tinha havido uma festa e havia migalhas e ela, além de comer migalhas, comeu serpentinas. E depois foi fazer cocó no dia seguinte, ou no mesmo dia, e ficou uma serpentina presa no rabo. Sim. Parecia que tinha uma outra cauda. E estava doida a esfregar o rabo para tirar a serpentina. Já se sentem, está ali qualquer coisa. Está a ser um programa bonito hoje, tá? Já agora, dessas coisas politicamente não, mas socialmente corretas, há uma coisa que eu também me lembrei que estávamos a falar no dia de... E acho que já vi qualquer coisa na net sobre isto. De ecologia somos todos, né? Preocupados com o ambiente e poupar e não sei o quê. Mas depois passamos a roupa a ferro. E isso é... Se tu pensares bem, porquê? Quem é que se lembrou? Porquê que tu não tiras a roupa, secar, pões, está feita? Mas eu acho que sei a razão. A razão é que tu tens uma imagem que transmites, ou seja... Por exemplo, numa entrevista de emprego, a linguagem corporal ou a forma que tu te apresentas tem tanta importância como aquilo que tu dizes. E a roupa é uma forma de tu mostrares quem és. Ou seja, que és um gajo arrumado, limpo, mas isso não é? surgiu. Porquê é que surgiu a moda do... Olha, esta roupa que foi lavada, está lavadinha, mas agora está engelhada. Porquê é que não a vamos passar? Eu não passo praticamente nada a ferro. Mas a maioria das pessoas passa, não é? Eu passo tipo... uma passadela e tal. Não, a única coisa calças que passo calças não é camisas. Camisas e t-shirts. E t-shirts depende. Às vezes já vem... Bem, mas é uma criação cultural que não faz sentido nenhum. Porque se andássemos todos sem passar a roupa a ferro, já não havia essa distinção. E não havia problema nenhum. Eu lembro uma vez E poupava-se energia. Fui a um evento literário ali na Feira do Livro e levei uma camisa de linho toda enrodilhada. E que é como se deve usar. A minha editora disse... essa camisa está tão enrodilhada e tal. E eu respondi-lhe, o que era verdade, que uma vez uma miúda me tinha dito, tinha aparecido com uma camisa enrodilhada e estávamos naquela fase do flirt e ela disse, eu vou ter que falar em estrangeiro porque ela era estrangeira. You make wrinkled shirts look cool. Portanto, faz as camisas enrodilhadas para serem cool. E eu usei aquilo como uma espécie de, sou tão fixe. E disse isso à minha editora e ela disse, não, tipo, só parece um maltrapilho. Sim. E eu fiquei... Isto aí também tenho os tomates enrodilhados e não te queixes. Para aquela classe, sabes que os tomates descaem com a idade. Sei. No outro dia o meu sobrinho estava... Queres contar? Já está a sentir? Já está a sentir? Isto por causa do meu irmão contou-me, estava com o meu sobrinho na natação e foram para o ginásio, para o vestiário, e os putos 5, tem 5, 6 anos, não é? Virou-se e disse, pai, aquele senhor tem uns tomates muito grandes, parece os tomates de um touro. E o meu irmão, não podes para os tomates do senhor. E estavam descaídos, não é? Pois. Descaem bem. Podes fazer, tanto que há operação plástica para fazer. Como as mulheres fazem, para subir os cheiros. Balls lift. É o sack lift. Que é para chegar ali. Mas olha, passamos dos testículos para a flatulência, mais uma vez. Portanto, arroto, como tu dizes,
Às vezes é preciso, não é? Sim. Para os chineses é um sinal de satisfação. Pois, exatamente, por aí lá está a prova, que é cultural e não é Consegues puxar arrotos? Consigo. Okay. Lembras quando um gajo é puto e tenta treinar? Havia duas coisas, duas conquistas para mim. Aprender a subiar com os dedos, sim. Aquele subiu, e a rotar. Yeah. E a seguir senti-me um homem a sério. Sem ser com os dedos, aquele assim. Esse não consigo tanto. Não consigo alto, só consigo pois, assim. Mas com os dedos consigo. É uma falha na minha masculinidade. Quanto ao puxar arroto, sim. Eu era conhecido pelo maior arroto da buraca. Não, mas essa garganta bem funda, sim, não é? Conseguia puxá-los bem e dizer o abecedário todo, a arrotar. Esses talentos que os meus pais nunca uma vez vi um vídeo de uma rapariga beber uma Coca-Cola e diz o abecedário todo. Sim. É para casar. Não faz isso, é para casar. Quanto aos... Depois há toda uma categoria, podíamos estar aqui um programa a falar, que é peidos, flatulência, puns, traques. Sim. É o fascínio que todos temos, especialmente as crianças. Não é? Porquê que será? Porque cheira mal? Porque faz barulho? Não é? Eu acho que eu consegui criar isto. Estás a ver? Isto é a minha obra de arte. Não é? Mas é isso. O meu corpo é capaz de produzir isto. É quase... Repara, é quase um superpoder, se tu pensares bem. Se fosse amplificado 1000 vezes, sim. Era um superpoder. Podias afastar inimigos, sim. Era um superpoder, só que é um superpoder muito fraquinho. Que é consegues mandar uma bufa e incomodar as pessoas no metro. E depois há outra coisa, que é... Porque há toda uma panóplia. Tu podes... Tem a piada de mandares uma bufa que ninguém ouve e as pessoas de repente dizem ei! É tipo, é o elemento de surpresa. Sim. Não é? E que ninguém sabe quem foi. Logo isso tem alguma graça. É uma partida. Sim. Depois tens a comicidade, a parte cómica dos barulhos. Sim. Pode ser o trompete, não é? É aquele que às vezes até faz doer um bocado o rabo. Sim, não é? Já está a arder, não é? Sim. Ou pode ser aquele mais que parece uma pedra a cair no charco, não é? Exatamente. Cuidado com o chamado com molho. Sim. Não é? Que é grave. É grave. Eu lembro-me que... Mas só me aconteceu uma vez, quando era puto. Eu lembro-me quando era puto, que estás sempre a exibir a tua flatulência, não é? Olha este, bom, não é? Vais dentro do carro, ou não sei o quê, mesmo quando és adolescente. E então nós estávamos a passar as férias com um primo meu, e era naquela altura que ainda se usava slips, tipo nos anos 80, estás a ver? E brancos. E lembro perfeitamente, nós estávamos num quarto de hotel, os pais estavam noutro quarto, então estavam os 3 primos, eu, o meu irmão e o meu primo. E o gajo tinha acabado de sair do banho, estava a vestir as cuecas e dizia, olha, apanhei este, levantou a perna mesmo. E nós primeiro ouvimos aquele barulhinho nhaca-nhaca e depois o tecido branco. Sim. E o gajo foi a correr para a casa de banho, quase a chorar, em pânico, enfiar-se no vídeo. Não havia telemóveis, né, na altura para filmar. Mas o que é que eu ia dizer? Mas eu nunca, ainda hoje, porque isso acontece muita vez, que é pessoas que eu não conheço bem peidarem-se à minha frente. Acontece isso? Boa da vezes. Mas porque, tipo, mas pessoas um gajo que é amigo de um amigo meu, ou que eu vi 2 vezes, entra no meu carro e peida-se. Não, acho que isso é preciso uma certa intimidade. Eu faço isso com os meus irmãos e com os meus amigos mais próximos. Entra no meu carro e peida-se, que é esta merda. Não, essa merda é uma falta de respeito inacreditável. Devias ter expulsado o gajo do carro. Ou está ao pé do teu lado, e tu, não temos esse tipo eu acho de que o mínimo, a pena para isso é tu dares um peido na cara. Que também é outra coisa que os putos fazem entre eles. Para lhe meter conjuntivite, né? Eu fiz isso uma vez ao meu irmão quando ele fez anos. Acordei mais cedo, sentei-me na cara dele, peidei-me na cara dele, devia ter para aí uns 8 anos, e disse, parabéns, mano. E não ficou com conjuntivite, não? E havia aquela coisa... facilmente. Com peido? Sim, os folículos do peido, que vem no ar um bocadinho de merda em pó. Merda em pó. Vem moléculas de merda. São os responsáveis pelo pink eye, que é o conjuntivite. É? Sim. Não. Tanto que provavelmente... Não sei se é a única causa, mas se coçares o cu e se coçares os olhos... Os coliformes focais. Sim. Coçares o cu e se aliás, quando tu cheiras um peido, basicamente o que estás a fazer é cheirar moléculas que tiveram dentro do cu da pessoa que se peidou. Sim. O gás, não é? Estás a cheirar ADN, ou seja, tu estás a meter dentro dos teus pulmões células do cu de outra pessoa que tu podes não conhecer sequer. É que podem nem sequer ser células de um ADN que tem familiaridade contigo, mas de um total desconhecido. Os velhos peidam-se muito estando-se a cagar, passa a redundância. Sim, que é, não tem a mínima, vou no meio da rua, já me aconteceu no meio da rua várias vezes um velho ir à minha frente e pau, nem olha para trás a ver se vem alguém. Já não. É a única coisa que eu anseio chegar a velho. É o estar-me a cagar. Estar-me a cagar para fazer tudo o que me apetecer. Que ninguém te diz nada, né? Ninguém te diz nada. Mas... e depois há aquela coisa que é...
2 peidos cheiram de igual forma. Um é teu, o outro é de outra pessoa. E a outra pessoa pode ser do teu melhor amigo ou da tua namorada. Tu só toleras bem o teu cheiro. Mas a questão é, teu, tu só toleras mais o mal teu... cheirar, sim, gostas. Mais orgulhoso tu mais ficas. orgulhoso ficas. Mas a questão é, tu gostas do teu porque tu sabes que é. Imagina que eles conseguiam encapsular o cheiro do teu peido e te faziam cheirar sem saber que era teu. Exato. Será que te incomodava? Claro ou tu tens um superpoder que sabes que é o teu peido? Não, incomodava de certeza. Sim. Aquilo é por ser teu. É um sentimento de propriedade. É Fui eu meu. que fiz isto, não é? Saiu de dentro, não há problema. Saiu dentro de mim. Enquanto que se for de outra pessoa e cheirar igual ou até melhor... Mas sabes uma coisa? Eu acho que há um ritual... Há também para tentarmos ir mais longe, há um ritual de proximidade e comunicação. Ou seja, eu com os meus irmãos, e somos todos homens com mais de 30 anos, se formos sozinhos no carro, não for mais ninguém, ainda fazemos o que fazíamos quando tínhamos 17 e 18 anos. Claro, sim. Que é o peido e ninguém diz nada e os outros começam... É sempre a mesma conversa. Ih, estás podre, engoliste um anão, vai mas é comer sabonetes e abre o vidro. Fechas a janela o outro fecha a janela, tu abres a janela e estás a reclamar com ele durante 5 minutos. Sim. E aquilo é apenas... É como o Natal. É. Percebes? É revisitar. É revisitar. E eu lembrei-me disto porque estávamos com o meu sobrinho e que ele acha imensa piada a puns, não é? E o meu irmão lembrou-se de uma canção que nós cantávamos e achávamos imensa graça, que eu já não lembrava e que já passou para o meu sobrinho. Que é: o peido é uma bola que rebola entre o cu e a camisola. Pronto, era só isto. E fiquei a tarde toda com esta música na cabeça. Tens que edita, faz um musical. E quando o meu irmão contou isso, eu que ri-me à gargalhada. Tipo, achei imensa graça. Sim, acho que é o tema, a escatologia. Outra tem coisa, sempre piada, não é? Quando tu consegues fazer o peido no sovaco. Quando és puto e há o primeiro gajo. Houve um gajo na minha turma, no 5º ano, que ficou a alcunha dele o peidos, porque era o gajo que fazia no meio das aulas o peido com o sovaco. Sim. Tu consegues fazer? Já não me lembro, mas tipo, tu consegues fazer... Com as mãos. Sim, isso parece mais uma ventosa. É, um bocadinho. Mas com o sovaco, não sei. Eu lembro-me talvez de tentar. Eu lembro do pessoal fazer muito, mas eu não fazia. Era mais aquele tipo assim, aquele que fazes na mão, né? E olha, e a flatulência de pipi? Sim, flatulência de pipi. Que deixa constrangidas algumas mulheres, não é? Sim. Acho que sentem necessidade de dizer, não foi do cu, não é? Eu acho que nunca ninguém me disse isso. Já? Sim. Houve a necessidade de dizer, olha lá que eu não peidei. Isto foi o ar que estava no pipi, que saiu involuntariamente. Como se tu não soubesses, não é? Epá, podes não saber, calculas que sim. A esta altura do campeonato, não é? Não, tu sabes, mas não consegues distinguir. Mas há posições que são mais... criam mais a flatulência vaginal do que outras. Sim, mais canzana, cria mais um bocadinho. E depois depende também. Né? Tu tiras e pões, entra mais ar, né? Se não tirares totalmente, mas tu pelo som não consegues distinguir de onde é que veio. Mas depois pelo som não consegues distinguir. Pode a não ser que ela tenha os grandes lábios sejam muito grandes e faça ventoinho. Mas depois há outra coisa nesta ética da escatologia que tem a ver também com um tipo de proximidade. Por exemplo, eu não tenho a mínimo problema de fazer xixi à frente dos meus irmãos ou dos meus amigos, ou imagina, estou por casa a passar férias, estar com a porta aberta, não é uma coisa que eu preciso, estar de porta aberta a fazer cocó, mas não teria nenhum problema se tivesse o meu irmão não sei aonde e eu vou falar com ele, não sei o quê, não teria problema nenhum. No entanto, já não fazes isso com a tua parceira. Pois não. E é bom, mas há quem faça. Sim. Há quem faça, eu conheço muito boa gente que faz, está no banho, outro está a cagar, e conheço muito boa gente que mas isso é horrível porque abre a porta de propósito e chama a outra pessoa porque quer estar a conversar enquanto está a cagar. Pois isso não, porque cá está, tens que cultivar a distância na relação tanto quanto a proximidade. A distância é muito importante também. Mas há para pessoas que isso funciona bem. Sim, claro. Para outros não. Eu, por exemplo, a mim não me faria muita impressão. Mas, por exemplo, tens outro problema que é, quando tu fazes cocó e a seguir vais tomar banho, por exemplo, ou seja, quando há aquela umidade do vapor, o cheiro fica muito mais, ou seja, fica muito mais presente, é um cheiro diferente, não é? E portanto, se tu estás a fazer cocó e a tua namorada está a tomar banho, ou vice-versa, vai ficar ali um fedor inacreditável. Sim.
Tenho janela na casa de banho. Está bem, mas estás a tomar banho e os coliformes, estás a esfregar-te, mas ao mesmo tempo os coliformes fecais estão-se a colar à tua pele. Sim, não há necessidade. A questão é, não há... imagina, estás com uma diarreia toda também, não consegues aguentar, a outra pessoa está a tomar banho, claro que vais fazer, não vais fazer no lavatório, no lava-louça. Agora, acho que não há necessidade, não vejo essa necessidade de mas, por exemplo, há uma diferença entre xixi e cocó, porque muito mais facilmente uma mulher ou um homem fazem xixi à frente do outro, sim, não é? Do que fazem cocó. É. Mas mesmo assim não vejo necessidade. Eu acho que fazer cocó também implica, não só porque é o cheiro e a posição de vulnerabilidade, não é? E as caras que tu podes fazer. Ali. Sim. Sim. É isso. Não sei. É isso. Mas eu ia dizer qualquer coisa. Não me lembro. Não te lembras? Não. E acho que no que toca a puns e escatologia estamos... E fazer xixi ao lado de estranhos? Tu tens a bexiga tímida quando vais ao urinol? Não, por acaso não. Eu tenho. Não gosto nada. Se calhar demora mais um bocadinho do que em casa, mas... Aqueles urinóis completamente abertos. Sim. Sabe? Tipo de discoteca. Sim. Sim, aqueles ali... E aqueles não têm divisão, sim. Yeah. Sim. Esses também não gosto muito, sim. Eu prefiro esperar ir a outro. Até porque eles depois estão sempre a olhar para o teu mangalho, não é? Que é enorme. Sim. Não chamas a atenção. E eu viro-me um bocadinho e toca logo, está neles, estás a ver? Porque... não sei, desde puto, nunca gostei. Olha, e quando vais a casas de banho públicas, que tens mesmo que ir, fazes a caminha? Nunca. Tenho problemas nenhums com isso. Passo o papel uma vez, está bom, sentou. Ok. Se ele não tiver tudo cagadão e vomitado, e não faço, mas se estiver minimamente limpo, não faz impressão nenhuma. Não... Já te aconteceu chegares a uma retrete e estar lá um presente que alguém se esqueceu? Ui, tanta vez. Isso eu acho uma falta de respeito enorme. Não puxares autocolismo. É o mínimo que tu podes fazer pelos outros seres humanos. Sim. Não recicles, ser racista, insulta as pessoas no trânsito, mas puxa o autocolismo. É o mínimo que se pede. A não ser que, imagina, pode acontecer, eu também puxei, mas às vezes penso, está tudo mijado. O quê? Agarras no papel e para clicares no... Com o pé. Com o pé. Com o calcanhar. Já estás a exigir alguma flexibilidade da minha parte. Mas sim, mas eu também puxo sempre, acho. Mas também pode acontecer muita gente puxar e aquilo não vai para baixo. Não. Porque é tipo uma perninha de um bebê. Sim, ou porque carregou pouco, ou porque o autocolismo está meio avariado. Assim. Mas eu já vi... Lembro das coisas na Pampilhosa, a estação de comboio. Eu tive que ir à casa de banho. E tinha na boa 2-3 centímetros de altura de mijo no chão. Okay? Estava tudo mijado mesmo. Eu tive que puxar as calças para cima para não correr o risco de tocar lá. E tinha mesmo mal. E eu na casa de banho fui só mijar. E ao lado está pinturas rupestres com merda na parede. Mas tipo mãos inteiras, tipo parede, sabe? Tipo filme de terror, assim a raspar para baixo. E eu não percebo porque é aquilo. Eu acho que alguém foi cagar, não havia papel, teve que limpar as mãos. Foda-se, mas isso limpavas as cuecas, deixavas lá as cuecas, depois, não é? Não era o que tu fazias? Se calhar não chegou. Se calhar tem aquele cocó, né? Com a culpa da merda. Mas isso faz a técnica de dobrares, não é? O chamado dobras uma vez, dobras duas vezes. Se calhar não tinha, se calhar o gajo não tinha cuecas, não sei. Mas aquilo só pode ter sido isso. Porque desde uma era um atrasado mental, mesmo um deficiente que achou que brincar com cocó era fixe. Já era um artista. Ou um artista. E no episódio do Wiz America tem lá essa cena também. E tinha mãos e mãos ali. E o lavatório estava cheio de merda também. Portanto, foi a cena de terror mais horrível que eu já vi até hoje. Olha, por se falar em cenários merdosos, o que é que tu achas do Sócrates ter escrito uma carta, um artigo de opinião no Expresso, a defender o Pinho e a atacar o líder da bancada parlamentar do PS e o líder do PSD? Não vi só tipo as gordas, nem sequer li. Nem li a carta. Eu gosto do título. Esgar de rejeição. Ele tem aquele lado teatral, dramático sempre, não é? Sim. Bem, basicamente, para quem não está a par, o Manuel Pinho alegadamente terá recebido 500 mil euros através de uma sociedade offshore do Grupo Espírito Santo. Entre 2002 e 2014, o Pinho terá recebido cerca de 2,1 milhões de euros da Espírito Santo Enterprises, do famoso saco azul do BES, e tendo em conta que foi ministro entre 2005 e 2009. E diz o Sócrates, eu acho que nem vale a pena citá-lo,
mas ele chama de arrogante e incorreto o facto do líder parlamentar do PS não ter defendido o Pinho. Portanto, não só a sua linguagem, como sempre, é teatral e eu estou doente, não é? Como ele é um bocado como o Trump neste aspecto de, se aquilo está errado, se ele é, alegadamente, pode ser culpado, ainda que possa não vir a ser, o dever de um líder parlamentar não é com o seu ex-colega, mas com a verdade. Claro. Para isso é que ele é eleito, não é? Mas é engraçado como este homem ainda diz cenas, não é? Vocês marquem o que eu digo. Eu gosto quando as pessoas dizem vocês. Sim. Vocês ele vai ser presidente. Escrevam o que eu digo. O Sócrates ainda vai ser presidente. Vai ser presidente, mesmo que seja condenado. Se ele se candidatasse, o que é que tu fazias? Estavas-te a cagar ou ias fazer campanha para outro gajo? Achavas que era tão vergonhoso que alguém tinha que parar isso? Ou estavas-te a cagar? Acho que me estava a cagar, sim. Usava como entretenimento e fonte de comédia, mas não me iria envolver na política por causa disso, até porque para tu teres hipóteses... Não estou a falar na política, estou a falar enquanto dever cívico de cidadão, não é? Há muita gente que não se envolve na política, mas envolve-se em campanhas num momento, como pessoas se envolveram na campanha do Obama e da Hillary. Mas a questão é essa, é que imagina que ele concorria e o outro gajo que concorria, que tivesse hipótese de ganhar... Que era o Pinho. Era um mal menor sempre, não é? Sim. Era um mal menor porque é alguém do meio político e seria sempre um mal menor. Mas isso é um bocado como as touradas e a comida, que é... Ok, tu não consegues ser perfeito, vais ter que comer animais, que vais comer... Então, há um mal... Realmente há um mal menor, vamos nos convencer disso. Sim, mas eu também acho que... não era eu que ia mudar nada e deixa ver se elegermos o gajo, temos o que merecemos. Enquanto país. Agora, eu garanto-te que... Isso, não garanto, mas garanto que isso podia acontecer. Se ele se candidatasse. Eu estive no Alive e vi lá o Isaltino Moraes. Estava lá, ao meu lado. Ao seu charutinho. E os amigos que estavam comigo foram-me pedir para tirar uma foto com ele. Estava na parte VIP? Não, andava cá fora. Foram pedir para tirar uma foto com ele. E eu ainda tive vou tirar uma foto com ele, depois vou usar isso, tipo, dizer que é a minha primeira foto com ex-presidiário. Não sei. Mas depois pensei, não tem assim tanta piada. Ou seja, não quero parecer que gosto dele. Sim. Mas a quantidade de pessoas de volta dele a tirar, pessoal novo, a tirar uma foto. E os meus amigos foram tirar de forma irónica, não é? Mas achas que os outros também não é de forma irónica? Era como teres ali um emplastro? O problema é que esses gajos de forma irónica conseguem muitos votos também. Porque ou seja, se há pessoas a tirar fotos com eles de forma irónica, significa que há uma quantidade de pessoas que os conhece. E as pessoas muitas vezes votam porque reconhecem a cara e porque... Sim, senhor. E até fez coisas boas. Ele foi eleito outra vez. Pois é, está tudo dito. Não é? Portanto, eu não me parece, a não ser que se descobrisse que o Sócrates tinha, para além da corrupção, coisas piores, ou que se descobrisse que ele roubou centenas de milhões, estás a ver? Agora, só ficar provado que ele roubou 1 milhãozito ou 2, então não, coitadinho, então também, como é que ele não ia roubar? As pessoas vão pensar isso, até mais ou menos fez. É que no cima o Sócrates não tem isso a favor dele, né? Que não deixou isto em condições. Mas eu acho que ainda vamos ver o Sócrates a voltar à vida política. Pois. É assim, pronto, não é? Para já isto parece estar a correr bem com o Costa, e o Costa é uma figura simpática da maioria das pessoas, portanto, talvez não, mas se tivesse lá um líder de PS que perdesse as eleições e que não sei o quê... mas eu acho que o PS não o quer neste momento. O próprio PS já se afastou. Pois não sei. Talvez... Eu acho que ele vai para a presidência. Ele a tentar alguma coisa é para a presidência. Acho. Mas é difícil ganhares a presidência sem o apoio de um partido. Nunca aconteceu em Portugal. Aconteceu o Marcelo? Está bem. Quando eu digo o apoio do partido, quando tens um candidato... O PSD não teve um candidato oficial. Sim, não. Portanto, mas era apoiado pelo PSD, o Marcelo, não é? Mas não era um apoio oficial, sim. Não fez a campanha. Mas imagina, o PSD não pôs... Era o candidato a TV, não é? Mas o PSD não pôs um candidato contra ele, percebes? Sim. E se o Sócrates candidatar, eu acho que o PS vai colocar um candidato contra ele. Sim. Não sei, não estou a dizer que é logo. Eu acho que ele tem que ir... Cá vai fazer um partido dele, consegue ser deputado, se calhar fazer eurodeputado. Não sei. Olha, ou não, ou então vai para
para consultor de uma grande empresa ou para gestor, ganha rios de dinheiro e não se chateia mais com isso. Não é? Ele passado esta coisa do processo, eles vão-lhe dar emprego, de certeza. Pois vão. E bem pago. Bem pago. Não vai fazer podcast de borla. Não. Vai ser bem pago. Olha, esta semana eu fui aos Correios. Não me lembro da última vez que tinha ido aos Correios, confesso-te. Mas tive que ir mandar todos os meses. Um contrato. Vais? Tenho que mandar faturas por correio. What the fuck? Yeah. Não há isso online? Só que o que é que acontece? O pessoal gosta de pagar quanto mais tarde melhor, não é? Sim. Pronto. E exigindo que tu mandes a fatura pelo correio, ficam ali com mais uns dias, até porque eu não vou logo no dia. Não é? Às vezes deixo passar 2 semanas até entregar e levar, mando por e-mail. Mas qual é que é o argumento deles? Não temos internet? Não há argumento, é preciso para oficializar. Como se valesse alguma coisa aquele papel que eu imprimo em casa e que assino, não vale nada. Sim. Mas tu devias dizer, da mesma forma que eles exigem isso, tu dizias, olha, eu tenho um problema gravíssimo, tenho uma patologia que tenho fobia aos correios. Não posso ir lá. Começa-me a espumar da boca toda. Sim. Pois é, mas é recorrente, é todos os meses, não posso refilar muito. Ok. Então, fui aos Correios e dei-me conta de 2 coisas. É que era a pessoa mais jovem, por uma larga margem. Não é? Tipo, os utilizadores dos Correios são pessoas mais velhas, não é? Que, como tu, enviam faturas por envelopes. 2, o serviço é um bocadinho lento. Mas escuta, eu tenho imenso, eu gosto mesmo, tenho admiração pelos Correios, conheço a minha carteira e acho que durante séculos, não é? 2 séculos, não é? Acho eu. Mal aposta ali do século XVIII, acho eu. Século XIX. Mas pronto, fizeram um trabalho incrível. E estão a tentar diversificar e vendem livros e fazem outras coisas. Livros de merda, por norma. Tem um banco, assim. tem um banco também, não é? Do Papa, boas cenas religiosas, sempre nos Correios. Claro. Velhos. Livrinhos do Papa, umas santinhas. Vi uma cena que era a oração dos 5 dedos. A cara do Papa até tirei foto. Sim, a oração dos 5 dedos. Como masturbar-te sem pecar? Pois, deve ser, não sei. E isso fez-me lembrar de coisas que obsoletas que deixaram de existir. Um clássico, revelar rolos de fotografia. A Kodak não viu essa. A empresa devia ter. Sim. É uma coisa bilionária, não é? Mas é um case study já sobre como é que eles não viram. Sim. E foram avisados várias vezes. Só que como qualquer empresa grande gerida por pessoal da velha guarda, acho que são imunes à mudança. Sim. Aliás, o New York Times, aqui há uns anos, quando os jornais começou-se a perceber que toda a gente estava a migrar para o digital, encomendou um super mega estudo sobre a imprensa, sobre o negócio da imprensa. E uma das coisas que vinha lá, que eu lembro-me de ler um artigo sobre isso, era que grandes indústrias que são hegemónicas que vivem durante muito tempo, como a imprensa, não é? Tem séculos, não é? Ou como a fotografia, não é? Tem pelo menos um século, adiam constantemente ou seja, acham que podem adiar o seu fim e prolongam e acham que vão resistir à mudança. E isso é caso atrás de caso atrás de caso. Sim, é de acontecer com a indústria automóvel, por exemplo. Aconteceu com o Blockbuster, não é? Com o surgimento da e isso é outra das coisas que acabou, lojas de vídeo, não é? E DVDs. Sabes que, por falar disso de carros, que, por exemplo, é engraçado, não sei se ainda te lembras disso, mas quando eu era pequeno havia uma coisa que era gasolina de mistura. E havia gasolina, havia gasolina com chumbo, já não existe. Não é? Quando deixou de haver gasolina com chumbo nos Estados Unidos, fizeram os testes, tipo, os níveis de chumbo nos organismos das pessoas baixou tipo 70%. Mas a gasolina ainda diz sem chumbo. Diz. Mas já não há com chumbo. Acho que não. Não precisava dizer sem chumbo. É daquelas coisas, sim. Mas a mistura eu lembro que eu via o pessoal pôr nas motas. Sim. Não é? Mas essa do chumbo. Mas era o que a mistura? Era com e sem chumbo? Já não me lembro. Na minha cabeça era gasóleo e gasolina misturado. Por acaso também da minha cabeça era isso, sim. Era uma cena mista de combustíveis. E andava, não sei. Outra coisa que já não temos, ou que já não existe pouco, existe, mas revistas porno. Não é? Sim. Acho que ainda existem, mas perderam utilizadores, certamente. Certeza, sim. Já não... Deve ser só... Nem que um gajo compra revistas porno, nem que se poderá comprar. Ainda vi há pouco tempo nesses quiosques ali, até tenho uma Deves foto poder encomendar que tirei, mas já foi há muitos anos. Já foi para uns 10 anos. Não achas lindo, tipo, tu fazes online para encomendar revistas porno em vez de ir a um site porno? Bem, sim. Tu achas que é tipo aquelas pessoas que dizem não, eu quero ter um livro, o Kindle não me serve, porque eu gosto do objeto. O cheiro, o cheiro das páginas.
Pois, não sei. Eu acho que a maioria deve ser por gozo. Estás a ver? Que o pessoal compra. Olha aqui isto, vais a comprar para o gozo, para ver. Uns amigos vão de viagem e na bomba de gasolina compram. Um CD de música pimba, estás a ver? Sim. Acho que deve ser mais nisso, no gozo, para dar a alguém no gozo. Ou, epá, se tu vis bem, pessoal, de 70 e tal para cima, não tem internet. De 80? Sim, de 80 e tal? De 80 anos. Okay. 70, 80 anos, sim. velhotes. Não têm internet, ou não sabem mexer. Então vão comprar uma revista porno. Okay. Deve ser o grande mercado. Deve ser. Pois. Digo eu. O mercado dos masturbadores geriátricos. Pois é. Eu acho que nunca me masturbei com uma revista pornográfica. Nem quando eras adolescente? Eu nunca tive, acho eu. Eu lembro dos meus primos terem, lembro do meu tio ter lá em casa e eu ver, mas não me lembro de eu me masturbar com isso. Catálogo de La Redoute, secção de lingerie, sim. Usei. Dei uso. Mas de resto, como eu tive internet, tu és um bocadinho mais velho. Sim. Eu aos 13 tinha internet em casa. Pois eu não. Eu aos 13 era só analógico mesmo. E então ainda era aquela foto que aparecia devagarinho, não é? Ou as disquetes que rodavam. Isso é outra coisa que desapareceu. Disquetes e dial-up. Sim. Também não. Desapareceu isso. Morreu a disquete. Outras coisas que estão... Uma coisa que desapareceu. Uma coisa gira, que já ouvi também no site qualquer, que é o símbolo para gravar no Word continua a ser uma disquete. Pois é. E que os putos, há muita gente nova que não faz a mínima ideia do que é aquele símbolo. Não é? Pensa que aquilo é o símbolo de gravar. Sim. Não sabe que aquilo era a disquete antiga. Eu vi isso não sei. Isso é muito engraçado. Sim. Olha, boa observação. Boa observação, sim senhor. Outras coisas, e-mails pagos, que no início tu pagavas para ter uma conta de e-mail. Não sei se te lembras disso. Não me lembro, não. Nos Estados Unidos, sim, a AOL e não sei o que tinhas de pagar para ter conta de e-mail. Minha primeira conta foi Hotmail ou Clix. Já não... Outra coisa que deixou de existir, raramente vês, a estática da televisão, aquela chuva, porque os canais são todos digitalizados, eu tenho no quarto. Tens? Tenho. Tens aqui daquelas antenas interiores? Não, mas a merda do cabo não funciona muito bem. E às vezes faz barulho. Do nada. Claramente estás no passado, és obsoleto tu. No porta-box está na sala, aquilo passa para ali os canais, não é? É digital, mas não é cabo, mas não sei se é a televisão, se é o cabo que está estragado. Calculadoras? Também já não se utiliza tanto, só imagino que aqui na escola, mas para isso também tens o telemóvel, não é? Mas o telemóvel não deves poder usar. No exame. Ok. Podes ir à net. E listas telefónicas que te deixavam à porta, lembras? Papel, a quantidade de árvores que se matou com aquilo. E que eu usava para fazer telefonemas anónimos, basicamente. Que assim conseguia ligar e saber o nome da pessoa. Isso é das páginas brancas. Que havia as páginas amarelas. Que era só negócios. Sim. Eu lembro-me disso. Lembro de ir à procura de coisas nas páginas amarelas. Tipo, restaurantes e não sei o quê. Sim, também tenho essa ideia, sim. Outras coisas, agendas pessoais. Tipo aquela agenda de telefónica que tinhas em casa. Sim. Eu lembro, durante grande parte da minha vida, havia uma agenda telefónica com os números, quem os meus pais ligavam e não sei o quê. Sim. Eu ainda me lembro de 5 ou 6 dos meus amigos mais próximos. Eu lembro-me dos números da casa também. Todos. Nós às vezes brincamos com isso, sabemos os números uns dos outros. Lembro-me disso. Sim. Que era chegar a casa, ligar. Sim. Posso falar com o João Pedro? Queres ir brincar? Queres ir brincar para o ringue? Traz as revistas. Vamos lá. Olha, cabines telefónicas. Ainda há cabines telefónicas em Lisboa? Principalmente para... Agora já cada vez menos, mas ainda há uma lá da minha casa na Buraca que é para os drug dealers fazerem os negócios. Também. Não, para... Sim, tipicamente o pessoal imigrante que tem aqueles cartões, sai-lhes mais barato do que ligar de telemóvel para lá, provavelmente. E tens outra coisa que acabou, que eu acho que já não existe, que era o hino nacional no final da emissão televisiva. Lembras? Nem me lembro disso. Não te lembras disso? Não. Sempre que acabava, havia a bandeira portuguesa, a música só, sem letra, e depois havia aquela coisa que eu não sei se existe ainda. Não sei, RTP transmite 24 horas por dia? Não sei. Sim, que era a mira técnica. Sim. Estão todos agora. E antes, quando começava a emissão, eu lembro perfeitamente, tocava sempre uma musiquinha. Lembras disso? E tinha uma animação. E da depois também tinha uma música. Depois tinha mas tu serás. Ainda usam a música. Sim, mas não usam para abrir a emissão. Não, acho que não abre agora. Está sempre a bombar. Quando passou a ser tudo digital, também deve ter, se calhar, os custos de transmissão da operação, né? Dá para agendar, dá para estar lá, não precisa ter ninguém. E
Sim, mais Olha, coisas. ainda temos profissões que se tornaram obsoletas ou estão. Telefonista. Temos aquelas pessoas que tinham que enfiar os cabos nos buraquinhos. Sim. Mas tens o operador de call center. Ainda. Está bem, mas tu não telefonas para alguém e tens numa empresa telefonista que te passa a mensagem, não é? Sim. As sensoristas, no Brasil ainda há, mas cá já não existem. Não é? Esses nunca foram precisos, não é? Esses eram simplesmente um luxo. Yeah. Agora, eu descobri algumas profissões que já não existem, que são inacreditáveis. A ver se eu encontro aqui. Antes disso, desculpa lá. Outras que estão em vias de extinção. Amoladores. De vez em quando ainda ouves umas. Sim. Não é? Quem é que achas que vai afiar facas? Os velhinhos também, não é? Pois, não sei. Deve ser. Estão todas em risco. Datilógrafos. Sim. Picas de comboio e de elétrico. Tu que fazes muita tradução, já pensaste que daqui a 10 anos provavelmente não vai ser preciso. Eu acho que é difícil na tradução tirares completamente o elemento humano. Porque há um elemento criativo na tradução. Existe ali um elemento criativo na tradução. Bem, sem dúvida. E existe coisas como de referências culturais que tu tens que ir ver. Não é? Não quer dizer com mas acho que a inteligência artificial não vai buscar isso no instante. Ou pelo menos fazer 90%. Isso sim. Isso sim. Estou a dizer que acho que vai haver sempre um elemento humano. Acho que depois de passar pouco tempo, não. Okay. Porque depois o algoritmo vai aprender. O que ele vai ver vai ver milhões de traduções que já foram feitas. Sim. E como é que aquilo foi resolvido? Como é que foi resolvido? Eu estava a pensar isso, que um amigo meu também faz tradução. Mas pronto, ele faz só isso. Vendedores de enciclopédias. Vendedores de enciclopédias também já não. Que iam à porta bater à porta de casa das pessoas. Para o senhor do Circo de Leitores, que estava lá sempre. E eu lembro-me de gostar bué de ver aquilo. E pedia bué de livros dos fecheiros secretos e enciclopédias da vida. Tipo, da vida animal. Isso era na altura que lias livros? Sim, nessa altura. Depois comecei a não gastar dinheiro nisso. Olha, e só para terminar... O médico também vai ser da primeira profissão que vai à vida. Médico? Aquele médico diagnóstico. O médico diagnóstico. Tu metes o dedo numa cena, o gajo diz-te o que é que tens, passa-te os exames, a máquina faz os exames. Os médicos vão ser mesmo para aqueles casos muito complicados de cirurgia, mesmo assim os robôs vão fazer isso. Mas imagino que numa cirurgia com robôs haverá um... É como o piloto que não vai pilotar o avião, não é? Mas está lá... Sim, numa fase inicial, sim. Mas os diagnósticos, o que eu anseio por esse dia, não ter que ir à minha médica de família. Foda-se. Estás ali na triagem com aquela gente. Não, e toda a gente que não... Minha médica de família, fui lá uma vez. Sim. E agora tenho que lá ir outra. É uma coisa... Trata-te mal. É incompetente. Eu percebo, deve ser chato. Mas, podias ir para o curso que quisesse e foste para médico. Portanto, aguenta. Estarem-se a cagar, estás a ver? E mesmo chega ao ponto da negligência e da responsabilidade. Sim. Tenho uma história com o meu irmão no São José. Ele disse, não sei se ele estava bêbado, estava só a gozar comigo, em que ele disse, quer ser atendido por outro médico. Que não... olha, mas para falar nisso, profissões de futuro, uma delas que fala aqui é engenheiro de lixo. Sabias? Engenheiro de lixo. Sim, para reutilizar o lixo. Sim. Outra que vai ter muita saída, segundo a Forbes, é consultores de energias alternativas. Sim. Esta é inacreditável, não sabia que podia existir, que é pessoas que irão fazer previsão de terremotos. Ou seja, com alguma... Não sei até que ponto é que essa antecedência é possível. Mas isso não acredito que sejam pessoas. Isso vai ser machine learning, uma inteligência artificial, fazer isso. Criadores de órgãos... 3D. Sim. Yeah. Já existe. Já existe. E pilotos comerciais para o espaço. Para o espaço, é levar uma encomenda, né? Alguém pediu uma pizza na Lua e lá vai o gajo da Dominos na sua nave espacial. Vai ser um mundo giro. Eu acho que vamos ficar todos sem emprego. Isso é curioso que se... O que é bom se for bem usado. Sim, essa é a questão. Se os robôs pagarem imposto e houver o rendimento mínimo global. Claro, mas isso é bom. Sim, mas isso criará uma mudança no paradigma do que é a humanidade. Sim. Talvez maior... ou se não pelo menos equiparável àquela que nos transformou de nómadas em povos gregários e construíram uma primeira vila, depois a cidade, a cultura.
Sim, eu acho é uma mudança abissal. Sim. Eu acho que isso não vai ser pacífica, essa mudança, né? Vai haver uma crise profunda, se calhar como nunca tivemos, sim. E depois provavelmente... Só ao fim de 2 ou 3 gerações é que nós vamos lá. Ficaremos melhores, sim. Porque nós somos tão formatados para trabalhar. Eu às vezes sinto isso. Tipo, eu agora, depois de muitos e muitos meses de trabalho, consegui tirar 3 dias para descansar. E no primeiro dia... eu não tinha vontade de não fazer nada, que era aquilo que eu tinha necessidade. E depois, quando estava lá, disse, quando passado um dia, digo, prefiro isto 1000 vezes a estar a traduzir e eu não sei o que fiz, olha, vou passear e estou com o meu sobrinho e vou dar um mergulho. Mas nós estamos tão formatados. E é outra coisa que é assim, eu e tu, por exemplo, e outras pessoas, obviamente, ainda tens um interesse que vai além do trabalho, ou seja... eu continuarei a escrever livros e a fazer Euromilhões. Exatamente, ganhar Euromilhões e a fazer este podcast e outras coisas. Sim. Há pessoas que não têm nada. E portanto, têm muito poucas coisas. Podem ter um hobby ou outro, podem ir ao ginásio e tudo bem, mas e depois passas o dia no ginásio, portanto vão-se ter que encontrar uma série de coisas. Olha, acho que vai haver muito mais hortas. Sim. Não, eu acho que nós também, eu sofro essa pressão agora as férias custam porque trabalho por conta própria. E qualquer momento que eu estou parado, sinto que eu podia estar a criar alguma coisa. E tens outra coisa como eu, que é, não há cá subsídiozinho de férias. Sim, não há nada tipo, não vai, ou seja, quando uma pessoa vai de férias, pensa, vou de férias e ainda vou receber a dobrar. Sim. Nós, ao contrário, vou de férias e vou estar a gastar sem ganhar. Sim, posso, ok, se não posso marcar nesta semana, porque normalmente há muitos eventos aqui, posso estar a perder dinheiro, pronto. Mas sinto muita pressão hoje não... Ainda ontem eu fiz um vídeo e fiz um texto. E estava, hoje não fiz nada de jeito. E depois pensei, não, fiz um vídeo e fiz um texto. Tá bom. E sinto muito essa pressão de estar parado. De estar parado. Eu às vezes acontece. Quando era consultor, não. Claro. 3 semanas de férias sem fazer nada, então não faço, meu amigo. Sim. Mas é curioso que ainda agora estava a ler um artigo na Nova Zelândia, uma empresa decidiu reduzir para 4 dias de trabalho e a produtividade aumentou na empresa. Mas já há montes de estudos que dizem isso. E, por exemplo, no meu caso... A cena do Carlos Slim, o gajo dos homens mexicano. Ele tem não sei se ele já implementou, que era 3 dias. Só que eram turnos de 12 horas. Ok. Mas tu pensaste, turnos de 12 horas não é uma coisa por aí além, das 9 às 9, quanta gente faz isso? Sim. E depois tinhas 4 dias de descanso. Tu acabas por trabalhar 36 horas por semana, portanto só trabalhas menos 4 horas e acho que a produtividade aumenta brutalmente. Sim. Porque tu estás ali focado. Sim. E estás a dar o máximo, depois pensas, tem 4 dias de férias, 4 dias de descanso. Sim. E pronto. Pois, só que o caminho já foi para aí, não é? Agora o caminho está a ser cada vez o pessoal trabalha mais. E depois acontece-me também, eu normalmente começo a trabalhar às 8, preciso ter uma disciplina, tu sabes, até porque este tipo de trabalho, tu trabalhas em casa, se não tiveres algum tipo de disciplina, há pessoas que me dizem, mas como é que tu não estás de pijama o dia todo? E não sei o que, eu disse, olha, porque preciso ganhar a vida e... eu só não estou porque tenho que ir passear a cadela. Senão... sim, quando eles dizem de pijama no sentido de estar a coçá-los no sofá a ver televisão, não é? Estás a fazer coisas. E eu às vezes, imagina, tenho os meus objetivos, aí penso, ok, hoje tenho que escrever tantas páginas, hoje vou fazer isto. E se acabo mais cedo... penso, o que é que eu posso fazer então até às 4 para fazer as horas? E não preciso de fazer isso, eu podia começar coisas amanhã. Sim. E isto não é saudável. Pois não. Essa pressão de ter que estar sempre a criar é chato. É chato. Olha, eu agora precisava, por exemplo, de 3 meses. Eu também. Se calhar sem fazer nada. Também. Tu não ias conseguir estar sem fazer nada. Ou seja, não ias trabalhar, mas ias tirar apontamentos, ias ter ideias, não sei, mas no sentido de não ter a pressão de produzir alguma coisa. Sim. Eu precisava disso, só que neste mundo não dá. Eu não posso estar 3 meses. Mas eu senti isso, eu basta-me ir 2 dias ou 3 para algum lado, nem precisa de ser no estrangeiro, mas quando mudares, parece que uma série de barreiras físicas à tua criatividade se desmoronam e vem uma série de ideias novas ao de cima. Eu senti imenso isso. Também. Um gajo quando está em casa não há sítio pior para ter ideias, é fechado em casa. Pois é. Mas tem que sair. Então, olha, vamos fechar a loja por hoje? Vamos. Para a semana, no último Sem Barbas na Língua, né? De sempre, se calhar. Não é nada. Achas que é? Não, para mim não. Mas podemos fazer isso e desaparecemos e não dizemos mais nada. Sair em alta, né? Em vez de ser quando já só estou 2 pessoas a ouvir. Não, sim, para a semana, o último fazemos depois, é mesmo dia 31, portanto é o último dia de julho. Estou aqui um arroto a querer sair. Antes um arroto com pede. Sim. Então, filho, queres que eu... Estava a ver se não arrotava mesmo para o microfone.
E depois é o último, fazemos uma pausa. Uma pausa em agosto. E voltamos no início de setembro. Voltaremos no início Talvez de setembro. com novidades. Não sei se logo no início, que não sei se estou de férias na primeira semana. Eu também só volto dia 4. Mas... o próximo episódio sempre é aquele? Não, eu queria falar com isso. Então. Estive a pensar sobre isso. Sim. E não quero fazer isso. Podemos fazer de outra maneira. Não quero fazer por duas razões. Uma delas é que não me apetece. Sim. E não me apetece porque que não me apetece estar fechado neste espaço, Sim. bêbado, neste espaço que não, as pessoas não podem ver, mas que não é muito bonito, à meio da tarde, e não me apetece ficar bêbado à tarde e voltar para casa à tarde, bêbado. É uma experiência, já fiquei várias vezes bêbado à tarde, não é uma experiência que queira fazer. Não acho que me ia sentir bem com isso. Okay. E não vejo um valor tão grande em termos de experiência artística ou do que eu posso trazer às pessoas. Artístico não ia ter certeza. Não, mas tipo, há coisa, eu gosto de experimentar coisas, não é? E, portanto, no entanto, acho que podíamos fazer isso noutro contexto, que é à noite num bar. Ok. Isso acho giro. Tipo, vamos para um bar, estamos a beber copos, começamos uma hora antes, começamos o espetáculo e fazemos as coisas alegres. Okay. Pá, estar aqui fechado... Mas ao vivo, é? Sim, aquilo que nós já tínhamos falado de fazer num bar com público. Sim. Pá, com 20, 30 pessoas. Já houve várias pessoas que nos disseram que gostariam de fazer isso. Sim. Podemos pensar num sítio. É assim, caros ouvintes. Estamos na presença de um Coninhas. Não é que não tem nada a ver com Coninhas. Eu faço isso num espaço adequado. Vai, como... O Cristiano Ronaldo não vai jogar futebol de salão no pavilhão de Freixo Espada à Cinta. Então não vai. Precisa de tudo. Ou seja, tu não bebes champanhe numa... Uma cave. Não bebes champanhe numa daquelas canecas de barro, sabes? Onde servem um vinho. Não é? Bebes numa flute. Também bebes, mas bebes numa flute. Mas eu, completamente disponível. Acho que até era giro porque assim juntávamos as duas coisas que já tínhamos falado, que era fazer num bar e beber. Não é? E podíamos fazer isso. E pronto, e pensar em setembro, trazer mais convidados, talvez filmar, se conseguíssemos. Sim. Tentar alguém que nos patrocine, se calhar pensar se não... Vamos também pedir aos ouvintes dicas, a tal ideia de se os ouvintes estariam dispostos a pagar 2 euros por um mês de assinatura, 2 euros, 3 euros, porque... Qualquer coisa, isto estamos apenas, repara, nós não estamos aqui a pedir dinheiro nem nada, porque fazemos isto há 1 ano e tal e nunca pedimos dinheiro, mas achamos, como trabalhamos nisto e é uma atividade que está a mudar e que há grandes mudanças, nos Estados Unidos já falámos disso, há pessoas que vivem disso, cá em Portugal é difícil, mas explorar com os próprios ouvintes que maneira é que nós podíamos ter todos beneficiar disto, não é? Sim. Porque nós fazemos isto com maior à vontade, mas já me aconteceu, por exemplo, nas últimas semanas aconteceu-me, que é, tenho um volume de trabalho tal e preciso disso para pagar contas e para pagar a ração da Amélia, e que por mais que eu queira não consigo tirar não é só esta hora, também a preparação é-me difícil, e acho que ambos fazemos isto por amor à camisola, não é? Sim. Porque nos divertimos. Nos divertimos e pronto, é isso. Mas, por exemplo, o Sam Harris, só para terminar, nós já falámos dele. Por exemplo, tu ouves o podcast do Joe Rogan e às vezes tens 5 minutos de anúncios no início, ele a falar das coisas. Percebe-se tudo isso, há outros que fazem. O Sam Harris diz que, que entende perfeitamente, mas para o tipo de podcast de fazer, que não se quer comprometer com nenhuma marca. Inclusive a New Yorker, que é uma revista... não é propriamente... Não é a revista Cristina. Não, e não é isso, e não é tipo uma indústria poluente ou uma coisa do género, não é? Que faça mal às pessoas, mas quis patrociná-lo e ele disse que não, porque um dia pode querer criticar um artigo do New Yorker e não se sentiria à vontade para fazê-lo. E portanto ele tem... Sim. Isso é tudo muito bonito. O que acontece é que ele já tem muito dinheiro. Sim, ele tem muitos assinantes também. Pronto, ele tem muito... E as palestras, ele deve ganhar... Uma palestra dele deve ser centenas de milhares de euros. Sim. Então, assim é fácil rejeitar patrocínio. Sim. Pois, claro. Se eu ganhar o Euromilhões, nunca mais preciso de nenhuma marca. Também. E depois posso dizer, não, porque a minha integridade artística... Assim é fácil. É fácil, mas o último episódio fazemos só com perguntas e sugestões dos ouvintes? Se houver suficientes. Agora há uma cena fixe no Instagram que é para o pessoal fazer perguntas e eu quando ponho o pessoal costuma usar e eu posso pôr lá específico para o podcast. Eu ponho também coisas curtinhas. Ponho também no Facebook post. Facebook é para o pessoal fazer perguntas. E coisas rápidas, mais do que se calhar temas densos. Também pode ser. Também pode ser, mas perguntas rápidas. Perguntas rápidas para ser animado e pronto. Tipo, como enfiar um supositório no rabo? Por exemplo, é com a parte anos e anos a fazer isso errado. Sabes qual é a parte que vai primeiro? Não é a parte da ogiva.
Ai não? Não. Porquê? Essa parte é para ser de trás, que é para quando o ânus contrai, ganhar. Anos e anos a meter coisas no rabo da forma errada, verdade, já viste? É verdade. Muito supositório meteram no cu os meus pais. Olha, já valeu a pena, todas as horas que passámos dentro desta cabine, tu revolucionaste completamente. Agora perguntas porquê é que não são as duas pontas arredondadas? Exatamente. Olha, há quanto tempo é que não metes um supositório no cu? Eu não me lembro da última vez que pus. Era muito puto, não é? É muito puto. Isso no Brasil ficava mesmo bem. Há quanto tempo não metes um supositório no cu? Era muito puto nessa altura, depois tornei-me heterossexual. Sim. Era muito puto, Não, até que chega uma idade que é estranho os pais estarem a te enfiar ou tu próprio, tu consegues pôr tu próprio. Mas faz efeito muito mais rápido. Estamos a tomar. A verdade é essa, tomamos merdas que dão cabo do estômago e do fígado. Pois é. Quando podemos coisas no cu. Põe uma coisa no cu muito mais rápido e mais saudável. Há um episódio do Californication que uma das personagens já não pode cheirar cocaína porque tem o nariz todo lixado, então faz um clister de cocaína. Olha, é assim. É assim. Cada um droga-se por onde pode. Por onde pode. Então vá, meus caros. Até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.